Pois muitíssimo bem. Vocês já sabem quem são estes 4 que estão aqui connosco, não sabem? Como é que eles se chamam? Quem é este? Uma pergunta difícil. Não quero o nome dele. Ele tem uma águia. A quem é que pertence a águia? A catequista disse-vos isso imensas vezes. Não, tem que ser eles, pós, é que sois únicos. Vamos passar ao seguinte. Deixamos a águia para o fim. Pronto. Depois, em seguida, temos a águia, temos o touro. A quem é que pertence o touro? A catequista disse-vos isso tantas vezes. Muito bem. Depois temos o leão e temos o anjo. Vocês já repararam que o que nós temos aqui é o que está no teto da nossa igreja. Nunca olharam para o teto? Não é neste, naquele grande. Estes meninos representam os 4 evangelistas. E cada um dos evangelistas tem um símbolo. Vamos tentar explicar o que eles significam. Porque de certeza que as pessoas já entraram aqui muitas vezes, puseram-se a olhar para o teto, viram coisas muito bonitas e não entenderam o que é que lá estava pintado. O primeiro evangelista que está na Bíblia é o São Mateus. E o São Mateus é representado pelo rosto de um anjo ou um homem. E sabem porquê? Isso é que agora vou explicar. Porque São Mateus começa o seu Evangelho com a chamada genealogia de Jesus. São Mateus tem a preocupação de nos dizer que Jesus é verdadeiro homem. Ele também é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. E por isso que o simboliza é o rosto de um anjo ou o rosto de um homem. A seguir ao São Mateus, temos outro evangelista começado por M. Quem é? O Marcos. E o São Marcos é representado por quê? Mostra aí bem alto. Um leão. Atenção que isto não é aqui clubismo. Temos um leão, mas vamos ter uma águia. Porque é que o nosso amigo São Marcos tem um leão? Porque o evangelho dele começa com a pregação de São João Batista, que no deserto falava tão alto que parecia um leão a rugir. Vocês sabem que dos sons dos animais, o do leão é um dos sons mais fortes. E por isso é que ele é chamado o rei de quê? O rei da selva. Ora, como São João Batista era como o padre de sangue, falava muito alto, atribuíram-lhe o símbolo do leão. Então, São Mateus, São Marcos e a seguir quem vem? São Lucas. O São Lucas é representado por um touro. Será que era porque ele gostava de ir à tourada? Ou será que o São Lucas criava gado? Não, até parece-me que ele era médico. Então porquê é que nós atribuímos o símbolo do touro ao São Lucas? Porque o São Lucas começa o seu Evangelho falando-nos do sacerdote Zacarias que vê um anjo no templo de Jerusalém. E aquilo que as pessoas mais ofereciam no templo a Deus eram touros. E por isso é que o símbolo do São Lucas é o nosso touro. Finalmente, sobra quem? O São João. E reparem uma coisa interessante, o São João é até o mais pequeno. É que o São João era dos mais novos dos apóstolos. Foi o último a morrer. Quem era que fosse o último homem? Daqui a muitos e longos anos. O São João é simbolizado por uma águia. Uma águia voa alto ou voa baixo? Alto e muito alto. E uma águia tem uma boa capacidade de visão. Dizem os especialistas que a águia vê não sei quantas vezes melhor que nós. E o São João é diferente dos outros três. Estes três, o Mateus, o Marcos e o Lucas, são todos muito parecidos. Na realidade não são, mas pronto. Mas lá são. São chamados de sinóticos. Mas o São João é diferente do seu Evangelho. Não começa nem com a genealogia, não começa nem com o São João Batista, não começa nem com o Zacarias,
mas começa logo de uma forma muito teológica. Começa ele, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Como São João fala assim de coisas, parece, do mundo das nuvens, é simbolizado pela águia. Está entendido? Estás cansado de estar de pé? Então podes nos sentar se quiseres. Explicados o significado dos símbolos dos apóstolos, eu quero conversar convosco mais um pouquinho com esta pergunta. Uma pergunta simples, se vocês não souberem, não se preocupem. Não vos vou perguntar quantos livros tem a Bíblia, que eu sei que vocês já sabem isso, não me importa isso. De todos os livros da Bíblia, para vocês, quais serão os mais importantes? Os 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos são os livros mais importantes. Por isso é que na missa, ao fim de semana, porque a semana é diferente, na missa à semana temos quantas leituras? São 4, mas pronto, vamos ficar com as 3. O Salmo são 4, mas principais são 3. Normalmente, uma é tirada do Antigo Testamento. Hoje era do nosso amigo Isaías. Aqui é o Isaías, mas não foi ele que escreveu. A segunda é tirada do Novo Testamento. Hoje era o São Paulo que escrevia a quem? Aos sandinenses? Escrevia, ora leiam aí, quem é que escreveu São Paulo? Ora vejam aí como é que o título da segunda leitura. Está escrito, não é dificuldade nenhuma. Ora lá. Início da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos... Vocês sabem onde é que fica a cidade de Corinto? Não fazem a mínima ideia, bem não? Alguém que está aqui sabe onde fica a cidade de Corinto? Ora, vamos lá também. Quem se atreve? Onde fica a cidade de Corinto? Pergunta para os 50 mil euros. Não, que eu não os dou. É que alguns podem saber e eu não os tenho. A cidade de Corinto fica na Grécia. Daí o famoso canal de Corinto. E o São Paulo escrevia para os habitantes daquela terra. Mas escreveu tão bem que hoje também escreveu para os sandinenses. Escreveu para os coríntios lá atrás e hoje falou para os sandinenses. Então, normalmente a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, a segunda do Novo, e o Evangelho é sempre tirado dos 4 Evangelhos. Por isso é que no Evangelho o padre pega no livro maior, os acólitos pegam nas velas e é proclamado com toda a solenidade. O coro canta muito bem o chamado Aleluia, a aclamação ao Evangelho. Durante o Evangelho as pessoas estão sentadas ou estão de pé? De pé, muitíssimo bem. E durante as leituras estão sentadas ou estão de pé? Sente? Estão a perceber a coisa? Não é por acaso. Não quer dizer que não seja importante a primeira e a segunda leitura, mas o Evangelho é o mais importante. Mas toda a Bíblia é palavra de Deus, como aprendemos muito bem. Mas os Evangelhos têm as palavras do próprio Jesus. E por isso é que nós tínhamos aquela pequena encenação aqui muito bem, com Jesus que hoje veio à missa, tínhamos aqui connosco, muito bem, em que Jesus falava com aquela menina e a determinada altura no diálogo ele dizia que ele fala sempre para, muitas vezes nós é que não o ouvimos. E onde é que Jesus dizia qual era o lugar especial que ele gostava de falar? Na Eucaristia, na missa. Ele fala lá em casa, ele fala na natureza, ele fala na catequese, ele fala em muito lado. Mas o lugar onde ele gosta de falar é na Eucaristia. E fala-nos através dos 4 evangelistas. Uma curiosidade. Vocês sabiam que os 4 evangelistas estão por ordem alfabética invertida na Bíblia? Sabem que ordem alfabética? Quem é que está primeiro? É o J ou o L? O J. Então, o J está primeiro. Então, o São João é o último. A seguir ao J, é o L ou é o M? L.
Então, o Lucas é o antepenúltimo. E depois temos o Marcos e o Mateus. Qual é que está primeiro? É o Mar ou o Marte? O Mar e é o penúltimo e o Mateus é o primeiro. Sabiam disso? Não sabiam, bem não? Que às vezes a pessoa na Bíblia todos preocupados. E qual é a ordem do Evangelho? É ao contrário da ordem alfabética. Mas isto é apenas um pormenor. Bem, hoje já falámos aqui de 3 animais. Vamos lá testar a vossa atenção? Vamos? Vai dar? A águia. Quem é que representa? São João. São João tem um Evangelho muito perspicaz. O touro. São Lucas. O leão. E o anjo, São Mateus. Muitíssimo bem. Mas eu, antes de terminar-vos, queria falar-vos de outro animal, que está ali em cima, ali ao alto. Que animalzinho está ali com uma cruz? Um cordeiro. Sabem que um dos títulos que um dos títulos que nós atribuímos a Jesus é o de Cordeiro de... Porquê é que nós chamaremos a Jesus de Cordeiro? O Jesus esteve aqui parecia uma ovelha? Com aquela lá toda, se calhar até parecia um bocado. Mas não é por ser parecido com uma ovelha. Nós dizemos, diz lá, que é pastor. Mas se é pastor não é ovelha. Só temos que ter ali um pastor. Ele está um cordeiro. Vamos tentar explicar. Vocês vão estar atentos e vão ver que daqui a um bocadinho, quando eu, depois da consagração, levantar a hóstia, eu vou dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é que as pessoas vão responder? Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei-me a tua palavra e serei salvo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas porquê é que São João lhe chamará então de Cordeiro? Vamos tentar explicar para terminar? Vê se está ligado também. Está ligado esse microfone? Não. Desliga-se, por favor. Não. Cuidado, temos que aguentar. Não há nada a fazer. Sabem que o povo de Deus era um povo que era nómada e tinha muitos rebanhos. E eles tinham uma forma muito estranha de rezar. Nós hoje o que é que fazemos? Vimos à missa, sentamos, escutamos a palavra, respondemos, cantamos, comungamos. Eles não. Eles iam ao rebanho, pegavam num cordeiro, levavam ao templo. Imaginem o que é agora entrar para ali fundo, um homem com um cordeiro na mão, chegava aqui assim, diante de Deus, punha as mãos sobre o cordeiro e dizia assim: os meus pecados passam para ti. E sabem o que é que ele depois fazia ao cordeiro? Matava-o e dizia que com o cordeiro morriam os seus pecados. Quem é que morre por nós na cruz? Por isso é que nós dizemos que ele é o Cordeiro que morre pelos nossos pecados. Jesus é o nosso Salvador porque carregou sobre nós as nossas culpas e ao morrer na cruz o nosso pecado foi redimido. Alguma pergunta? Podemos continuar? O sino também já tocou, já passou metade, temos que ir em frente. Professemos a nossa fé. Creio em um